Um gimbal direto do Brasil que chega 5 dias e sem taxa adicional no AliExpress. Essa é a chamada mais forte que eu poderia fazer aqui. Esse é o Scorp Mini 2 da Feiyutech. Um gimbal que me impressionou bastante, mas que tem alguns pontos negativos e eu vou comentar hoje os pontos positivos e negativos que você precisa conhecer nesse gimbal. Você que me segue há mais tempo sabe que eu fui bem crítico ao Scorp C da Feiyutech. E quando a Feiyutech entrou em contato comigo para apresentar esse gimbal, eles já vieram com a lista das coisas que eu comentava negativamente sobre o Scorp C. E foi uma das coisas que me chamou a atenção. Eu falei, será que realmente eles conseguiram resolver esses problemas que tinha na versão do Scorp C? Apesar de não ser a mesma versão, tá? Tem o Scorp Mini 1. Mas eram pontos que poderiam ser melhorados já no Scorp Mini 1. E segundo eles resolveram isso nesse modelo. E aí eu pensei, cara, vamos testar para trazer aqui, até porque na faixa de preço que ele tem hoje, somente o Warren MT2, que é um gimbal que eu já trouxe aqui para o canal e que em breve vai ter um comparativo lado a lado para você ver qual dos dois que é melhor para o seu uso. E antes de eu começar falando dos pontos positivos e negativos, vale ressaltar que eu não estou sendo pago para falar bem desse produto. Então eu vou contar todos os pontos positivos e negativos. E vale ressaltar também os kits que eu utilizei, para caso você tenha um kit diferente, obviamente eu não tenho todos os kits do mundo, mas eu utilizei ele com alguns formatos de câmeras e lentes para poder testar o quanto que esse gimbal era preciso, o quanto que eu poderia calibrar, o peso que ele realmente iria aguentar, porque ele é um gimbal de até 1.2 kg. Ah, Rodrigo, mas o meu kit passa de 1.5, então não é para você. É meio óbvio, tá? Essa parte. E eu utilizei bastante com a ZV-10, que é um kit muito leve, justamente para ele, com a lente do kit, com a lente 11mm da Yongnuo, com a 16mm da Yongnuo, com a 35mm da Make, com e sem case. Isso é uma coisa que a gente já vai conversar. Eu também utilizei uma Sony FX30 com uma Sigma 16mm, com alguns filtros para conseguir fazer diferentes pesos ali no kit, e também utilizei com a Yongnuo 16mm também. Além disso, tem mais uma câmera. Eu utilizei na Sony ZV-1, que é um sensor full frame com a Tamron 2040, e funcionou perfeitamente com todos esses kits que eu falei, com exceção de duas coisas. A primeira, a FX30 com a 16mm, foi muito difícil de calibrar na vertical. Eu não consegui calibrar na vertical, somente na horizontal. Então, se esse é o seu kit, já fica ligado com isso. Agora, com a Yongnuo 16, funcionou perfeitamente. E sobre a ZV-10, que eu sei que você vai me perguntar, como faz para calibrar com a lente do kit? Para calibrar com a lente do kit, você não pode ter o cage, porque a ZV-10 é um kit leve e a lente do kit também é leve. Então, se você for calibrar na vertical, você não precisa ter nada pesando mais. A não ser que você tenha uma lente um pouco mais pesada, aí sim, você só vai conseguir calibrar na vertical se você estiver utilizando o cage. Sem o cage, horizontal funciona perfeitamente. No meu caso, com a 11mm e com a 16mm, eu tive que colocar aquele cage da Small Rig de borrachinha, que eu indico muito também para proteger a ZV-10, mas somente com esse cage que eu consegui calibrar na vertical. Justamente por conta do peso da ZV-10. E eu sei que vai rolar aquela pergunta, Rodrigo, a 1770 eu consigo? É muito difícil você conseguir calibrar uma lente que é tão desproporcional ao corpo de câmera. A ZV-10 é a questão. Pelo fato dela ser muito leve, você precisa levar isso em consideração. E agora falando um pouco da construção desse gimbal, eu achei muito interessante porque ele seguia a mesma linha do Scorp C e do Scorp Mini, que ele tem essa pegada aqui que funciona muito bem para você conseguir fazer a imagem da forma que você quer, com uma pegada muito boa. Isso é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo é um ponto negativo e a gente já vai conversar sobre os pontos negativos. Mas essa pegada com essa telinha aqui realmente me encantou bastante. Ele tem uma pegada toda em plástico, porque ele é um gimbal para baratear, não vem com essa, ai, mas poderia... Cara, é um gimbal para baratear, assim como o Warren MT2, então ele foi feito para ter um custo menor, então ele precisa de algumas peças mais baratas para conseguir atingir esse objetivo. A bateria dele, segundo
segunda marca dura cerca de 10 horas. Por que eu tô falando segunda marca? Porque eu não botei ele ligado o tempo inteiro para saber o quanto tempo que ele iria demorar para descarregar. Só que desde que ele chegou, eu fiz um vídeo exatamente no dia que ele chegou lá no meu Instagram. Eu sempre faço isso quando chega um produto novo. Eu estou utilizando ele desde então em todos os testes, em vários momentos de outros vídeos também, que eu utilizei ele para poder estabilizar uma imagem ou outra. Eu estou utilizando ele e nesse momento ele está com 28%. Ele não chegou full. Então a bateria dele é algo positivo. Já vou começar falando por aí. Um outro ponto positivo, que a gente já entrou nos pontos positivos, é que ele é um gimbal muito leve. Apesar dele ser grande, ele é um gimbal muito leve. Ele pesa cerca de 850 gramas, então é um kit bem leve, principalmente se você estiver utilizando uma lente leve. Se você botar 1 kg de equipamento, então você vai ficar ali segurando 1,8 kg. Então é um equipamento muito leve. Para você que trabalha na guerrilha muitas horas segurando peso e não tem um braço tão forte como o meu, vai ser uma boa saída para você. Um outro ponto positivo é justamente para ele ser pequeno. Ele é um gimbal super compacto se você tirar esse tripézinho, né, que vem nele. Ele é um gimbal pequenininho, apesar de ter essa pegada que a gente já vai conversar um pouco mais. Ele acaba sendo pequeno, você vê que minha mão não é tão grande, mas ao mesmo tempo aqui ela tem uma pegada muito interessante. Eu já comentei da pegada também, que foi um ponto que me encantou bastante. Você consegue ter uma imagem super estabilizada utilizando completamente essa pegada, seja com tripé ou seja sem tripé. Você tem uma pegada mais perto do seu corpo aqui e você consegue executar um movimento mais fluido, e isso foi uma das coisas que me chamou a atenção nesse gimbal. Agora, um dos pontos positivos desse gimbal que não tinha na versão do Scorp-C é que ele já faz vertical nativamente. Você não precisa utilizar o modo FPV que tem nele aqui na lateral, o modo FPV. Eu não utilizo muito essa função, mas ele existe também. Só que você não precisa disso, você apenas precisa tirar o plate que já vem nele, assim como você também não precisa de um plate em L, de um cage em L, um L bracket. Falei vários nomes aqui para a mesma coisa. Você não precisa, ele já vem junto com o kit. Então você consegue tirar a sua câmera, colocar na posição vertical e aí você precisa calibrar novamente, tá? Porque altera peso ali. Qualquer coisa que você modificar, seja colocar um filtro, colocar um microfone, vai modificar o peso, você precisa calibrar novamente. E aí você consegue ter a sua imagem tanto na vertical como na horizontal. Muito bom isso. Era uma das coisas que eu ficava muito irritado com o Scorp-C. Um outro ponto positivo é que ele também contém uma inteligência artificial, e eu falo também contém porque isso aí foi uma coisa no Oren MT2 que me encantou bastante, e nele também tem, só que no caso do Scorp Mini, essa inteligência já está embutida. Essa bolinha azul aqui, que quase não chama atenção, ela é uma inteligência artificial, e você pode desativar e ativar ela para economizar a bateria, caso você queira, não vai utilizar a função de inteligência, não tem por que deixar ligado consumindo bateria. Então você aciona ela quando você quer pela telinha e você consegue controlar ela através dos gestos. E já falando um pouquinho sobre esses gestos, para você ligar a inteligência, você apenas vai fazer esse símbolo aqui e ele já vai identificar. Se ele não identificar, tu chega mais perto, vai fazendo assim até ele conseguir identificar o seu rosto, e ele vai ficar verdezinho e já tá pronto, ele vai começar a te seguir. Rodrigo, ficou torto, achei que ficou torto a minha imagem, não ficou tão legal, como é que eu faço? Se você fizer esse gesto aqui, simplesmente chega assim na frente dele, você vai ver que ele vai dar uma piscada, você se posiciona para o local, vamos supor que você esteja aqui, você faz o símbolo, aí você vai para o centro ali e faz o símbolo novamente, que você consegue centralizar a imagem, e aí não vai ter esse problema de ficar para baixo, para cima, nem nada do tipo, é só você fazer esse gesto. E para interromper a inteligência artificial, você pode fazer isso, ou até mesmo isso daqui também. Ele tem vários botões ao redor do corpo dele, é uma porrada, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais o joystick, são 6 botões para você mexer, e com o seu dedão aqui na pegada, você consegue acionar aqui o joystick para controlar o gimbal, você consegue também dar REC se você estiver utilizando o modo Bluetooth da câmera, funciona muito bem com a ZV-10, tá? Eu testei essa função, e também você consegue apertar o F1 desse lado, e se você quiser, sem fazer nada, você também consegue apertar com essa partezinha aqui da sua mão, você consegue apertar o botão F2. Além disso, com o seu dedão aqui você tem acesso à telinha, que é uma das coisas mais legais desse gimbal. É uma telinha super funcional, você consegue ter total controle, você consegue escolher a função que você quer, todas as funções que tem no gimbal, todas as funções para você calibrar ele, todas as funções para você botar no Bluetooth, você consegue mexer inteiro no seu gimbal através dessa telinha. Facilita muito mais. Além disso, nessa parte aqui, ele tem um botãozinho que ele serve para você modificar essa rodinha aqui. Você pode controlar nessa rodinha
4 coisas. A primeira coisa seria o roll da câmera, você consegue mexer aqui e aí ele começa a mexer aqui no horizonte da sua câmera, né? Se você apertar esse botão, você vai alternar isso para o tilt, esse movimento aqui, você consegue controlar através dessa rodinha. Se apertar mais uma vez, você começa a fazer o pan na sua câmera. E a quarta função, você precisa de um acessório a mais que eu tenho aqui também, que é um Follow Focus. Nesse Follow Focus você consegue colocar na sua lente, seja manual ou até mesmo automática. Ele vem com o kit completo, você prende tudo certinho na sua câmera, ele pesa um pouco mais, então se você tiver com o kit mais pesado, tenha cuidado para não passar do peso do gimbal. Mas o Follow Focus funciona muito bem. Ele tem um motorzinho que você configura o início e o final da sua zona de foco. Então você não vai ficar girando eternamente depois, ele vai travar naquele momento e aí você não vai ter esse problema do foco. Isso aí é uma coisa sensacional, mas é um adicional. Mas um ponto positivo nele é a case caso você compre o combo completo. Cara, é muito legal quando vem com uma case bem trabalhada, uma case dura para você ter algo resistente, porque como você vai ver mais pra frente que eu vou falar um pouco do tamanho dele, você consegue carregar nessa case e não vai passar perrengue carregando em bolsa nem nada do tipo. Mas é aquilo, né? Poderia carregar numa bolsa. Só que nem tudo são flores e você precisa saber desses pontos negativos. Lembra lá no começo que eu falei que eu não tô sendo pago e mesmo se eu fosse, eu não aceitaria fazer um conteúdo sem falar a verdade para você. Eu sempre falo a verdade aqui nos meus conteúdos, sempre falo da forma mais simples possível também, e esse gimbal tem vários pontos negativos que você precisa saber, ou até mesmo se você já tem ele, não cometer esse erro na hora da sua gravação. O principal ponto negativo que eu achei nesse gimbal, isso daí me irritou bastante, são essas rodinhas aqui para você conseguir calibrar o seu gimbal. Ele, além de ser duro, na hora que você vai fazer a calibragem, você tem que soltar aqui porque ele é duro. Quando você tá com o seu gimbal solto aqui, vamos supor, ele tá solto aqui, deixa eu prender ele aqui, ele tá solto. E aí você tá mexendo de um lado pro outro. E aí você precisa fechar isso daqui. Simplesmente na hora que você vai fechar, você esbarra, pronto, ele já saiu um pouquinho, ó. Você vai fazer isso aqui, ele já sai um pouquinho. Então essa rodinha aqui é bem chatinha de você fazer essa calibragem. E já falando também na parte de calibragem, esse gimbal tem uma coisa chata nessas alavancas aqui. Ele tem essa alavanca para você colocar o seu equipamento na vertical ou até mesmo mexer ali na altura do peso do seu equipamento, né? E tem duas alavancas. Essa de baixo para a sua câmera frente e trás e essa daqui para você colocar o seu equipamento para cima e para baixo. Cara, essas alavancas ficam numa posição péssima, porque você vai mexer aqui, tem esse braço, aí você tá com seu equipamento, aí você fica tentando mexer, é muito ruim isso daí. Poderia ser um outro sistema em uma outra posição, se fosse na frente seria muito mais fácil de você conseguir manusear, então isso é uma coisa meio chata. O último ponto negativo que eu encontrei nele é justamente para o celular. Ele é um gimbal 4 em 1, onde você pode colocar câmera, você pode colocar celular, você pode colocar GoPro e você pode colocar também uma câmera um pouco mais pesada. Só que o celular, quando você vai fazer a calibragem pela primeira vez, parece que vai quebrar, essa é a realidade, porque ele está totalmente setado com peso e você precisa sempre ligar o seu gimbal com um equipamento em cima, não liga sem equipamento. E ele está setado com peso. Você coloca o celular, a primeira vez que você liga, ele começa a dar se debater. E aí você bota ali para fazer a calibragem rapidamente clicando ali, ele parece que vai quebrar, mas depois ele estabiliza e depois fica tranquilo, você não vai ter nenhum tipo de tranco utilizando ele. E lembra que eu falei sobre essa pegada aqui? Isso daqui também acaba sendo um ponto negativo, porque mesmo que ele seja bem compacto, quando você tira esse tripézinho daqui, você vai guardar isso daqui na mochila, ele não vai conseguir guardar na parte de cima, dependendo da sua mochila, é claro. Mas nas minhas duas mochilas aqui na parte de cima, ele não coube muito bem, então eu tive que colocar ou na parte de computador, ou no caso da minha outra mochila, que tem uma parte que é expansível para frente, eu consigo colocar ela ali e carregar na mochila. Mas é aquilo, ela vem com uma case, como eu falei lá nos pontos positivos, que você pode carregar na case. Só que eu quero carregar tudo em um bagulho só, tá ligado? Não quero ficar carregando muito peso não, já que ele é um gimbal tão compacto, tão portátil, não tem por que eu ficar carregando uma mala igual o 007. Tirando os pontos negativos, que sim, são coisas que acabam tendo, não existe equipamento perfeito, eu gostei bastante desse gimbal, eu não estou utilizando ele a longo prazo, não tem 6 meses que eu estou utilizando ele, como é o caso do Warren, então eu não posso te falar durabilidade dele, nem nada do tipo, porque senão esse vídeo não estaria saindo nesse momento. Mas quando tiver 6 meses, 1 ano, eu posto de novo para mostrar como é que tá a usabilidade com ele, se tem algum problema ou algo do tipo. E a pergunta é, eu indico esse gimbal ou não? Na verdade, eu indico ele é um baita custo-benefício para você que quer comprar o seu primeiro gimbal, para você que tem um kit leve,
porque ele entrega uma funcionalidade incrível, ele entrega uma fluidez muito legal, a inteligência artificial funciona muito bem. Então todos os pontos negativos que eu comentei, o positivo acaba anulando um pouco. Dá para você trabalhar com isso sabendo desses pontos. Vale ressaltar que eu vou deixar o link aqui na descrição, mas lembra, esse gimbal não é para todo mundo. Então se você estiver dentro dessa parte que eu comentei, aí você pode comprar esse gimbal que você vai ser muito feliz e vai ter um resultado muito legal. Se ficou qualquer dúvida sobre o Scorpio Mini 2, deixa aqui nos comentários, que é muito importante saber a sua dúvida, porque pode ser a dúvida de outras pessoas também. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos que ainda vão sair por aqui, e me seguir no Instagram para você ficar por dentro de todos os produtos que acabam chegando e as dicas que eu vou compartilhando por lá. Eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau!